Continuando a nossa aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora das manifestações das doenças infecciosas. Num primeiro momento, as bacterianas, logo depois, as virais e em seguida as fúngicas. Das infecções bacterianas, as mais comuns na cavidade bucal da criança, do adolescente, são as fístulas e os abscessos, ou seja, as infecções bacterianas provocadas pela necrose pulpar, infecções odontogênicas. Logo depois tem a gengivite ulcerativa necrosante, ou GUN, o nomo ou cancro oral, estomatite necrosante, estomatite gangrenosa, osteomielite aguda supurativa, osteomielite de Garré e sífilis congênita. Falando então agora das fístulas e abscessos mais comuns. São as lesões periapicais do dente adjacente. Quando a gente fala em abscesso, a gente está falando em infecção aguda. Quando a gente fala em fístula, infecção crônica. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. A causa é a mesma, as bactérias que provocam a infecção são as mesmas, mas a manifestação é de uma forma diferente. Fístula crônica, abscesso agudo. Então a causa é a necrose do dente ou um dente em vias de necrose. É importante também a gente fazer a diferença entre dente decíduo e dente permanente nessa situação, principalmente quando se fala em fístula, porque a fístula no elemento permanente, ela sempre vai aparecer no periápice desse elemento dental, enquanto que no elemento decíduo, o periápice de um dente anterior, por exemplo, pode já estar reabsorvido, essa raiz já iniciou a sua reabsorção para a esfoliação do dente decíduo, então ela vai estar numa posição mais para a região cervical. E num dente posterior, a região de fístula ela costuma ocorrer na região de furca e não no periápice de um molar descido, por exemplo. Por quê? Porque na região de furca é onde a gente tem a maior quantidade de foraminas, de espaços e de contaminação naquela parede pulpar do elemento dental. Então é ali que vai ocorrer a fístula. Então, normalmente ela aparece na vestibular do rebordo alveolar, próximo ao ápice dos dentes anteriores, dependendo do grau de risólise desse elemento decíduo, e na região de furca dos dentes posteriores decíduos. A primeira fotografia, a gente vê a fístula bem perto quase do bordo gengival ali, da margem gengival, provavelmente porque esse elemento já tem uma reabsorção grande para sua esfoliação. Na segunda fotografia, uma região de dente posterior, a gente percebe que não é lá no fundo de sulco, onde seria o ápice do elemento dental, ou um pouquinho mais abaixo do que essa margem gengival, e sim na região de furca. O tratamento é a endodontia, se for possível manter esse elemento dental, ou a exodontia. Falando um pouquinho sobre os abscessos, que são, na verdade, as infecções agudas provocadas pela necrose desse elemento dental. Ela se manifesta de uma hora para outra, tem normalmente um comprometimento sistêmico e se mostra clinicamente com esse aumento de volume facial, normalmente na região do elemento dental acometido, em que a criança pode apresentar febre, linfadenopatia regional, dificuldade de abertura de boca, dificuldade de alimentação, cansaço, um comprometimento sistêmico mesmo. E aí a gente precisa entrar também com a terapia medicamentosa, o uso de antibióticos para ajudar no nosso tratamento. Um outro processo infeccioso por bactérias, causado por bactérias, que pode ocorrer no nosso paciente, é a famosa GUN, ou gengivite ulcerativa necrosante, também conhecida por doença de Vinson. Ela é uma doença que ocorre na gengiva e causa o que? A necrose dessa margem gengival. Normalmente é ocasionada por fatores locais, sistêmicos e emocionais, com a presença de inúmeras bactérias da microbiota bucal. É importante a gente salientar que normalmente na GUN não existe um fator único atuando, mas sim vários fatores. Além da questão das bactérias, existem algum fator local que é a má higiene, o acúmulo de placa ou tártaro. Os fatores sistêmicos e emocionais, normalmente o estresse físico, emocional e doenças imunossupressoras, que todos esses fatores atuando em conjunto podem resultar na GUN. Quais são as características dela? Úlceras na gengiva inserida e livre, normalmente mais comuns na região anterior do que na região posterior. Presença de pus nessa gengiva,
odor fétido, um odor muito forte, muito diferente do normal, um gosto metálico relatado pelo paciente, que acaba acontecendo porque ocorre um sangramento muito grande, um rompimento das hemácias libera o ferro. E o ferro na cavidade bucal pode provocar essa sensação de gosto metálico. Mal-estar generalizado, relatado pelo paciente, febre e linfadenopatia. Normalmente o tratamento da GUM, ele se dá através dos sintomas. Então, no primeiro momento, febre, o uso de antitérmicos, o uso de analgésicos também. Na questão local, o uso de bochechos com antioxidantes, atualmente a gente usa a clorexidina, na verdade, que tem um efeito melhor, e o uso do antibiótico via sistêmica para ajudar na recuperação dessas lesões e diminuição dessa flora bacteriana intensa que está acontecendo nesse momento e que está provocando toda essa destruição. A gente vai ver outra fotografia de um caso clínico, de um artigo em que ela se manifestou. No nosso paciente, normalmente é mais comum a GUM no paciente adolescente do que propriamente criança. Essa segunda fotografia a gente vê um aumento da papila interincisiva ali na face vestibular, mas não vê mais grandes alterações. Porém, na região palatal, a gente consegue visualizar uma necrose dessa borda gengival, dessa gengiva marginal, juntamente com um sangramento, formação de coágulos e necrose dessa região. Então, muitas vezes não tão vestibular, mas na região palatina, mas normalmente na região dos dentes anteriores. E se não tratada, a GUM, ela pode se tornar noma, cancro oral, estomatite necrosante ou estomatite gangrenosa, que é uma evolução, né? É uma evolução quando ela não é bem tratada. A patogenicidade dos micro-organismos presentes no noma é um pouquinho maior ainda, então a coisa vai se agravando com o passar do tempo. Inicialmente na gengiva e pode se estender pela mucosa jugal, podendo atingir osso. Então, quando expõe osso, tem uma perda, uma reabsorção óssea, uma infecção nesse osso, é uma necrose, né, ocasionada. Se tem a necrose gengival, poderá haver a necrose óssea, e eu preciso fazer uma cirurgia para curetar esse osso, eu tenho aqui uma sequela estética bem evidente. Então, o prognóstico desse caso ele é bom no sentido de cura, é possível a cura, a solução do problema, porém com uma sequela estética visível. E em recém-nascidos pode ser fatal. Osteomielite supurativa aguda ou aguda supurativa, normalmente ocasionada por um trauma, uma exodontia, um dente infectado ou através da via sanguínea também. Os patógenos, as bactérias envolvidas são os estafilococcus e streptococcus. Pode ocorrer em qualquer idade, mas normalmente aqueles pacientes com baixa resistência, então os extremos, ou as crianças ou os idosos. É como se fosse um abscesso, quando a gente observa um abscesso periapical, mas ele é mais amplo, ele não está localizado só naquela região do elemento dental causador, e sim espalhado na questão óssea. Então, provoca uma reabsorção óssea, tem uma alta virulência e pode até depois da fase aguda provocar eliminação de sequestro ósseo. Então, os sintomas são dor, febre, mal-estar e linfadenopatia. Tratamento sintomático, o uso de medicamento antibiótico também, especificamente para os estafilococcus e streptococcus, aqui no caso cita o ciprofloxacino e a clindamicina, e a remoção se houver o sequestro ósseo, ali a curetagem da região e remoção do sequestro ósseo. Normalmente a gente tem sucesso nesse tratamento. E uma mais comum, um tipo de osteomielite mais comum nas crianças é a osteomielite de Garré. Essa vocês não se esquecem, porque na patologia vocês aprenderam perfeitamente qual é a característica radiográfica dela. É aquele aspecto chamado de cascas de cebola, ou seja, existe uma reação periostal, uma proliferação óssea nessa região de periósteo, e a gente vê na radiografia algumas camadas, algumas linhas formando o aspecto de casca de cebola. A causa é uma carestência no primeiro molar inferior, normalmente. Com grande destruição por cárie, através da proliferação perióstica, chega ao tecido ósseo. A característica é um aumento de volume da região. Então,
Em vez de aquele molar inferior ocasionar um abscesso periapical, ele acaba muitas vezes ocasionando osteomielite de Garré. Um aumento de volume, firme a palpação, temperatura local aumentada e normalmente é assintomático, o paciente não sente. Na radiografia a gente vê o espessamento da cortical óssea, o aspecto de casca de cebola. O tratamento é a remoção desse elemento dental. Após a sua remoção, com o passar do tempo, a gente tem uma volta desse tecido ósseo, dessa reação periostal, e a mandíbula volta ao seu aspecto normal. Por último, dentro das infecções bacterianas, a gente tem a sífilis congênita, que é importante falar, infecção pelo Treponema pallidum durante a gestação, através da placenta, ou no parto, através do sangue. Classificada como recente ou tardia, porque ela pode já se manifestar no bebê recém-nascido, logo após o nascimento, através de máculas e pápulas na pele do corpo todo da criança. Infartamento ganglionar também, e na boca, mucosas, placas mucosas disseminadas. Quando ela é tardia, ela acontece após 3 anos de idade, normalmente mais comum ali entre 10 e 20 anos, na primeira e segunda décadas. Caracteriza-se por lesões de córneas, ossos e sistema nervoso central. E aí é que entra aquela característica que coloquei para vocês como sinal patognomônico da doença sífilis congênita, que é a tríade de Hutchinson, os incisivos em barril, os molares em amora e o nariz em sela. Tratamento sempre com os especialistas. Ilustrando para vocês a tríade de Hutchinson nesse slide. Terminada essa parte das infecções bacterianas, vamos conversar sobre as infecções virais mais comuns que podem acometer a criança, a cavidade bucal da criança, do bebê, da criança e do adolescente também. Aqui a gente tem uma variedade um pouquinho maior e em termos de prevalência, elas meio que se equiparam. O que a gente percebe é que a gengiva-estomatite e o herpes recorrente pode ocorrer com uma frequência um pouquinho maior. Mas todos os outros citados aqui no slide, o zoster, a catapora, o sarampo, a mononucleose, a doença da mão, pé e boca e cachumba, elas têm uma certa prevalência semelhante. E isso muda muitas vezes com o tempo. Há 2 anos atrás, a gente viu um surto de doença mão, pé e boca muito maior do que ocorria normalmente. Esse ano, esse final de ano, início do ano, o reaparecimento do sarampo, com uma prevalência um pouquinho maior. Há quase 4 anos atrás, a gente viu também um surto de cachumba. Então, o vírus ele vai e volta. A gente não tem uma prevalência muito diferente entre eles. Isso muda com o passar do tempo. Mas todas essas infecções virais, muitas das crianças vão desenvolver, muitas delas terão contato com vírus, mas não manifestarão a doença. Assim como a gente está vivendo esse momento agora, do vírus, do coronavírus, fazendo essa quarentena, se cuidando para que não haja uma contaminação em massa dessa população, para que se possa haver um atendimento médico, né, de qualidade, que tenham leitos médicos para todos. Mas o vírus ele vai existir, grande maioria, todos nós provavelmente entraremos em contato com esse vírus, então as infecções virais elas vão acontecendo de uma maneira cíclica na população, aparecendo, e enquanto a população está imunizada, depois que ela tem a doença, ela acaba sendo imunizada contra aquela doença. Vamos lá. Gengiva-estomatite herpética primária é a infecção primária causada pelo vírus do herpes simples tipo 1. Normalmente é quando a criança, e eu falo aqui, vou falar em bebês, porque normalmente é o bebê que manifesta essa doença, quando ele tem o primeiro contato com o vírus do herpes simples tipo 1. É muito agressivo, é muito agudo, assim, os sintomas são muito intensos, muito dolorosos, de fácil transmissão. Realmente quando a criança não tem anticorpos neutralizantes. Depois vem o herpes recorrente, que a gente vai falar logo em seguida, e aí a pessoa já teve essa infecção, tem os anticorpos, mas ela pode manifestar a doença de uma outra forma também. Normalmente atinge crianças ao redor dos 2 anos de idade, crianças entre 2 e 3 anos de idade, e realmente é muito desconfortável. Pode começar com uma simples vesícula na língua, na orofaringe, no palato,
que vai se espalhando, essas vesículas vão crescendo, formando bolhas, ou às vezes elas já se rompem e espalham aquele líquido que contém o conteúdo do vírus, e esse vírus se espalha em toda a cavidade bucal. Imaginem crianças de 2 anos que usam chupeta, estão salivando o tempo todo e estão se autocontaminando o tempo todo. Os sinais, então, da gengiva estomatite herpética primária é a mucosa oral com vesículas, é onde acontece o contágio quando elas se rompem, né? E quando elas se rompem, elas provocam a formação de úlceras. Essas úlceras são muito dolorosas, porque ocorre a exposição do tecido conjuntivo. Na mucosa, lábios, língua, mucosa jugal. Pode ter lesões na mucosa anal e conjuntiva, a região dos olhos também. Normalmente, ela se dá, a remissão desses sinais e sintomas, ele é um ciclo, o vírus é sempre um ciclo, e até 14 dias. O tratamento é que é a questão complicada, porque os pais normalmente eles solicitam um tratamento milagroso. Eles chegam com a criança com muita dor, com muito desconforto, e eles querem uma medicação para resolver logo o problema, e a gente não tem essa solução. Mas a gente usa os antitérmicos e os analgésicos, um antihistamínico, normalmente em pequena dose para causar uma sedação na criança e diminuir aquele processo inflamatório, aquela reação inflamatória. Preparados à base de anestésico local. O Vasa, que eu coloquei uma fotografia aqui para vocês, que é uma canetinha contendo violeta de genciana, sal anestésico, um pouquinho de nistatina também, para ser aplicada diretamente nas lesões. E tem um efeito, ela deixa onde ela é aplicada a coloração arroxeada, mas normalmente tem um efeito de alívio para essa criança, então ajuda bastante. A gente precisa informar os pais para dar uma atenção especial para a alimentação, porque a criança não consegue se alimentar muito bem durante esse período. Então, os alimentos em ingestão de líquidos é muito importante para que a criança não fique desidratada, e ao mesmo tempo, nesses líquidos, nós vamos dar os alimentos mais pastosos, né, para a criança também não ficar desnutrida e essa infecção tomar uma conta, umas proporções maiores. Tem que ter muito esse cuidado da alimentação e a ingestão de líquidos direto. E uma questão muito importante que é difícil para os pais é a higiene bucal. Se a gente não fizer uma higiene bucal adequada, existe aí um risco de infecção secundária por bactérias, em função desse rompimento todo de vesículas, né, de exposição de tecido conjuntivo e dessa baixa imunidade da criança. E aí, em muitos casos, a gente, além do tratamento sintomático, a gente precisa entrar com antibiótico, mas não por causa da gengiva estomatite herpética primária, e sim por causa de uma infecção secundária por antibióticos. Nessa gravura vocês conseguem perceber um sangramento intenso, na verdade, um sangramento visível só com o afastamento dos lábios. Aqui ninguém colocou, não fez nenhuma profilaxia ou passou a escova dental. Esse sangramento ele ocorre espontaneamente em função do rompimento dessas vesículas e desse desconforto que o paciente tem. E aí, com o passar do tempo, essa criança cresce e, em alguns casos, ela pode desenvolver o herpes simples recorrente, que após a infecção primária, o vírus fica inativo, alojado nos gânglios dos nervos sensoriais e pode se manifestar em 30% dos casos. Então, o que acontece? Em alguns casos, quando há um estresse, sol, queda da resistência ou traumatismo local, o paciente desenvolve o herpes simples recorrente, que é a formação de vesículas nos lábios que se rompem formando uma ferida. Normalmente, ela regride em 14 dias, só que essa ferida provoca um desconforto muito grande e essas vesículas que se rompem, elas podem contaminar aquele líquido, podem contaminar a região, aumentar um pouquinho a lesão ou até contaminar outras pessoas. O tratamento é com aciclovir, pomada local, Zovirax, marca comercial Zovirax, ou laser de baixa potência que ajuda a diminuir os sintomas, de dor local principalmente, e a diminuir também o aumento dessa lesão quando ocorre o rompimento dessas vesículas. Então, quanto antes for identificado o herpes simples recorrente e aplicado, por exemplo, laser de baixa potência, já fazendo uso do aciclovir local, menos intensa vai ser essa lesão e menos de um tamanho um pouquinho menor, não vai aumentar tanto nesse período.
Em alguns casos, quando a gente tem o herpes recorrente, um paciente tem às vezes 3, 4 vezes ao ano, a gente pode receitar via oral também o aciclovir via oral. Essas são fotografias da lesão quando ela acontece na pele, né? Essa lesão na pele, ali a formação das vesículas. E é justamente nesse momento que a gente tem que entrar com a terapia, nessa fotografia central, onde eu tenho a formação das vesículas. Entrando com aciclovir aqui e o laser de baixa potência, a gente evita que aumentem essas vesículas, a quantidade de vesículas nessa região, ou que haja uma contaminação quando ela se rompe para outro indivíduo. Normalmente na região ao redor dos lábios, no próprio lábio, ou entre o lábio e a pele. Uma outra infecção causada por vírus é o herpes zoster, bem semelhante também às lesões ao herpes simples, só que numa extensão muito maior. E a causa não é o vírus do herpes simples, mas do da varicela, que afeta os nervos periféricos. Ocorre mais frequentemente em pacientes mais debilitados. Tem uma baixa resposta imune em pacientes com leucemias e linfomas. Atinge um lado da face e um lado das costas, normalmente. São vesículas e bolhas na pele e na mucosa, acompanhando as terminações nervosas do nervo facial e trigêmeo, que se rompem, ocasionando crostas. A incubação desse vírus é de 7 a 14 dias, mas o tempo de prevalência do ciclo clínico dele, ele é maior, de 21 às vezes até 30, 4 a 5 semanas, muitas vezes, dependendo do estado sistêmico desse paciente. Pode causar mal-estar, cefaleia, dor intensa na face e febre. O tratamento realizado por especialistas médicos que vão receitar o aciclovir via oral, e a gente pode também inserir a terapia com laser de baixa potência para diminuição dessas lesões, diminuição da proliferação dessas lesões e um alívio muito grande dos sintomas, porque o herpes zoster ocasiona umas dores muito fortes no paciente. A varicela ou famosa catapora é causada pelo vírus varicela zoster, não tem nada a ver com o herpes zoster que nós acabamos de falar, é o varicela zoster. As manifestações bucais são as lesões bolhosas, a gente vê lesões no corpo inteiro do paciente, um prurido, né, uma coceira muito intensas, e normalmente o tratamento é sintomático com analgésicos. Então, além do corpo todo, vem a questão das lesões bolhosas e intrabucais. O sarampo, que até então estava praticamente erradicado no nosso país, voltou aí com uma certa intensidade. A transmissão por gotículas e normalmente o paciente com sarampo tem febre e fotofobia, aquela fobia com a questão da luz, da luminosidade. O cirurgião dentista é um profissional que pode fazer o diagnóstico do sarampo antes da manifestação da doença, através das manchas de Koplik, que são características intrabucais que aparecem 1 a 2 dias antes das manifestações sistêmicas. Normalmente essas manchas são umas placas esbranquiçadas na orofaringe ou na altura da glândula parótida. Olha lá, tá? Pequenas pápulas brancas rodeadas por um halo eritematoso e quase sempre nessa região do segundo molar, que é a saída do ducto da parótida, né? Normalmente essas lesões específicas aparecem de 1 a 2 dias antes do surgimento do sarampo no paciente. A mononucleose infecciosa, que é a famosa doença do beijo, pelo Epstein-Barr. O vírus é o Epstein-Barr, adquirido na infância, na vida intrauterina, quando a gente está com uma imaturidade imunológica, mas ele só se manifesta a partir da adolescência, ou na adolescência ou na idade adulta. Talvez por isso, por estar na adolescência, que é o chamado doença do beijo, porque é transmitido pelo beijo. Claro que todos os outros vírus que a gente acabou de falar também são transmitidos pelo beijo, mas a mononucleose é mais conhecida justamente por se manifestar mais em adolescentes. A transmissão pela saliva, secreções, beijo e fala. Quais são os sintomas da mononucleose, então? O paciente tem febre, linfadenopatia generalizada, um cansaço físico extremo. É bem grande esse cansaço, muitas vezes é difícil, o diagnóstico demora um pouquinho.
esplenomegalia, que é o aumento do baço, placas esbranquiçadas na garganta, pontos avermelhados e pequenas úlceras no palato mole, causando dor, ardor e edema. Essas são as características bucais, a questão das placas esbranquiçadas e pontos avermelhados. Normalmente o tratamento é sintomático e, além do tratamento sintomático, o paciente precisa ficar em repouso. Olha lá, uma característica da mononucleose é que a gente tem as amígdalas com as placas esbranquiçadas, bem características, bem visíveis nessa fotografia. Doença da mão, pé e boca, que há pouquinhos anos atrás ela reapareceu, ressurgiu com uma intensidade maior. Ela é muito semelhante ao vírus do herpes simples, só que acontece também nas palmas das mãos e plantas dos pés, e normalmente em crianças de até 5 anos de idade. O vírus causador é o coxsackie-vírus ou enterovírus 71, transmissão pelo ar ou via orofecal. O que a criança apresenta? Linfadenopatia, vesículas, lesões múltiplas no palato, língua e mucosa jugal. Semelhante ao herpes simples, só que as vesículas aparecem na mão, pé e boca. Demora de 7 a 14 dias para regredir e causa também um desconforto para o nosso paciente. Qual é o tratamento? Qual é a medicação que a gente vai usar? Pura e simplesmente tratamento sintomático, né? Se o paciente está com dor, analgésico para dor. Se nas lesões ele tem algum sintoma de coceira ou de desconforto, também algum uso de tópico nessas regiões para aliviar a situação. Tem um caso aqui do Marco Antônio, que apresentou essas vesículas todas no lábio. No primeiro momento foi no lábio e depois que apareceu nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E aí foi fechado o diagnóstico. Um desconforto grande. No caso dele, durou quase 21 dias esse ciclo da doença mão, pé e boca. Foi utilizado o creme Bepantol nas mãos e nos pés para alívio dos sintomas, analgésicos também por via oral e provoca também uma irritabilidade muito grande na criança, então é muito desagradável. É altamente contagioso também, então quando a criança manifesta aquela história, não vai mais para a escola, assim como todos os outros vírus, é assim que a gente deve se comportar e aguardar a passagem do ciclo total. Mais uma questão de doença provocada por vírus, a cachumba ou parotidite, que provoca um aumento anormal da glândula salivar parótida, que pode ser unilateral ou bilateral, causada pelo vírus paramyxovírus. Pode provocar cefaleia, dores de cabeça, anorexia, hipertermia, náuseas, vômitos e dor subauricular, né? Nessa região aqui abaixo da orelha, região de pescoço do lado atingido. Na cavidade bucal, a gente vai observar o que? O edema na saída dos ductos parotídeos. Tratamento por especialistas e normalmente o tratamento é sintomático, não existe uma medicação específica para cachumba. Sintomático e repouso para o paciente também. Seguindo agora então com as infecções fúngicas. A gente vai falar dentro das infecções fúngicas, em especial da candidíase, que é a mais comum e que acomete também os nossos pacientes. A Candida albicans faz parte da microbiota oral e é oportunista. Então, ela vai se manifestar normalmente quando existe uma queda do sistema imunológico ou alguma alteração local que desequilibra o sistema oral. Também em pacientes com AIDS, diabetes ou uso prolongado de antibióticos, a gente pode observar muito a candidíase acontecendo, por exemplo, em bebês que são amamentados ou mesmo que tomam madeira, mas que normalmente os que tomam madeira e que não estão recebendo todas as imunoglobulinas do leite materno, principalmente, ou a criança que mama no peito e a mãe faz uma higiene muito exagerada da cavidade bucal, isso pode dar margem para a manifestação da candidíase. Isso em bebês, normalmente recém-nascidos. Para crianças maiores, quando existe o uso prolongado de antibióticos ou de corticoides, pode haver a manifestação da cândida também nessas crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Então, é importante que haja um cuidado com
a receita dos antibióticos, aqueles antibióticos recorrentes, principalmente naquelas crianças que têm infecções respiratórias recorrentes, que fazem uso de antibióticos juntamente com corticoide. E aí, a Candida albicans acaba se manifestando. Quando é neonatal, ela acontece a infecção através do parto. Então, as características, né, da candidíase, as placas esbranquiçadas, semelhantes ao leite coalhado. Só pensar em leite coalhado a gente já visualiza a lesão. Isso também vocês aprenderam claramente em patologia. Pode aparecer em qualquer parte da cavidade bucal, mas acontece mais na língua e no palato. Mas eu já vi bastante crianças nessa região de lábio, certo? Após a raspagem, quando a gente faz a remoção por raspagem, aquela superfície que estava esbranquiçada fica eritematosa, sensível e sangrante, que é a chamada candidíase pseudomembranosa aguda. Existe também dentro dos tipos de candidíase, além da pseudomembranosa, a atrófica aguda, mucocutânea, hiperplástica e leucoplástica. Mas a gente está falando aqui especificamente da pseudomembranosa, porque é a que se manifesta com maior frequência nos nossos pacientes. Aquela criança que ela pode apresentar a queilite angular, vocês lembram da queilite angular por cândida? Aquela lesão que acontece na comissura labial, normalmente fica umedecida aquela comissura labial, ela faz uma rachadura, né, uma ulceração naquela região e recoberta pela placa esbranquiçada. Pode ser chamada com termos técnicos de perleste ou queilite perioral, quando se estende para a região perioral, ou seja, ao redor de lábios, em toda a região perioral. O diagnóstico clínico, normalmente na questão da raspagem, você raspa, sai aquela membrana e você visualiza a parte eritematosa, mas quando há dúvidas, a gente pode lançar mão da citologia esfoliativa ou até de uma biópsia para a gente ter certeza do nosso diagnóstico. E como que a gente trata a candidíase? Normalmente, o fator desencadeante, o que está acontecendo dessa baixa resistência da criança, está usando muito antibiótico, corticoide, não está recebendo todas as imunoglobulinas com as defesas apropriadas. Além disso, a aplicação de antifúngicos locais, normalmente a nistatina. A nistatina ou micostatin, que é a marca comercial, a gente costuma usar em suspensão, fica mais fácil de aplicar, tá? A gente pinga umas 2, 3 gotinhas na região 4 vezes ao dia. Se preferir usar a pomada, tem o miconazol, também que é o Dactarin gel oral. Em alguns casos mais graves, a gente pode usar também o uso da nistatina sistêmica, nistatina, o cetoconazol e o fluconazol, quando a gente percebe que não há remissão do quadro e ele se mantém. Vamos falar um pouquinho agora sobre as neoplasias benignas, antes de entrar nas neoplasias malignas e finalizar a nossa aula. Bom, dentro das neoplasias benignas, as mais comuns são o papiloma, fibroma, linfangioma e o hemangioma, todos em cavidade bucal e todos acometendo nosso paciente odontopediátrico. Então, começando pelo papiloma, praticamente o mais comum que a gente consegue ver mais frequentemente na clínica. É aquela lesão, a famosa verruga, né? A verruga vulgar, a gente chamava um tempo atrás, mas é uma lesão que pode ser pediculada ou céssio, semelhante ao couve-flor, branco pela queratinização, normalmente em qualquer lugar da cavidade bucal. Provavelmente a causa é o HPV, né? O grupo do papiloma vírus. É importante a gente observar se existe uma relação entre o papiloma que o nosso paciente está apresentando e algumas verrugas, normalmente nos dedos ou nas mãos desse paciente. Aquele paciente que tem como hábito a onicofagia, ou roer unhas, ele pode estar fazendo uma autotransmissão do papiloma vírus, da boca para a mão, para a pele e da pele para a boca. Normalmente, a evolução é lenta e assintomática, não incomoda o paciente, é mais por uma questão estética mesmo, e o tratamento é cirúrgico, não existe regressão dessa lesão e a gente precisa fazer a sua remoção. Fazendo a remoção, a gente manda para o anátomo patológico. Pode haver uma recidiva se o paciente tem a verruga nos dedos, o papiloma nos dedos, e continuar fazendo
a onicofagia, tendo o hábito de roer unha, ele pode se reinfectar e aparecer novas lesões que precisarão ser removidas. É importante, como profissional da saúde, principalmente que atende crianças, a gente estar atento também à questão dos maus tratos e do abuso sexual de um adulto em uma criança. Então, muitas vezes o papiloma pode ser provocado, pode aparecer nessas situações. Então, a gente precisa investigar e buscar bem a causa dessa lesão. De toda forma, a partir do momento que ela é removida, está solucionado o problema, não tem maiores consequências. Além do papiloma, a gente tem o fibroma. O fibroma é de origem de tecido conjuntivo. É um crescimento tecidual da superfície normalmente lisa, bem delimitado e firme à palpação, não invasível, podendo ser séssil ou pediculado, e normalmente avermelhado, ou muitas vezes o fibroma ele se assemelha muito à coloração da mucosa onde ele está inserido. É mais encontrado nos lábios e mucosa jugal, mas pode estar em qualquer região e é assintomático. A causa dele não é específica, mas às vezes um trauma local ele pode provocar um fibroma. Normalmente aquela situação de uma lesão que não regride após 15 dias, removendo o agente causador, por exemplo, como nessa fotografia, que é naquela região de mucosa jugal, que pode estar havendo uma questão de hábito de mordedura, a gente precisa primeiro aguardar. Não aguardou, não regrediu a lesão, mesmo não mordendo mais a região, faz-se a remoção daquela lesão, manda-se para a biópsia. Então, o tratamento do fibroma que se manifestar como fibroma, realmente o tratamento é cirúrgico. O linfangioma, que é mais uma má formação dos vasos linfáticos do que uma formação de desenvolvimento ali dos vasos linfáticos, do que propriamente uma neoplasia benigna. Normalmente, na metade dos casos, ele já está presente ao nascimento da criança. E dessas crianças que apresentam essa lesão, 85% regridem nos 3 primeiros anos de vida. Então, muito provavelmente vai passar por vocês, já passou por mim, muitas crianças com linfangioma que já regrediu e que tiveram linfangioma e ele regrediu automaticamente. São nódulos pequenos, semelhantes a vesículas e de cor normal, na língua, no palato mole e no lábio também pode se apresentar. Via de regra, o tratamento para o linfangioma é o acompanhamento, principalmente porque a gente sabe que a criança pode nascer com ele e ele pode regredir. Então, no primeiro momento, a gente faz o acompanhamento. Havendo uma interferência nas funções bucais dessa criança, uma alteração na característica dessa lesão, um crescimento, a gente vai indicar a cirurgia, sabendo que, mesmo com a remoção cirúrgica, pode haver uma recidiva. Essa recidiva é comum e a gente precisa estar atento no acompanhamento e na indicação cirúrgica desse paciente. Além dele, além do linfangioma que pode estar presente ao nascimento, nós temos também o hemangioma, que é uma proliferação anormal do endotélio dos vasos, podendo ser capilar ou cavernoso. Cavernoso é um pouquinho maior e causa um pouquinho mais de deformação, mais frequente na língua, que é muito ativa nos primeiros meses de desenvolvimento do bebê, podendo estacionar, regredir ou até desaparecer. Então, talvez você já tenha algum conhecido, uma criança conhecida que tenha nascido com o hemangioma, com o crescimento ele foi diminuindo e até o seu desaparecimento. A característica é uma lesão bolhosa, circunscrita e bem delimitada, avermelhada ou vermelho-azulada. Lembram que normalmente a gente não indica uma biópsia para hemangioma, porque como ele é a proliferação anormal do endotélio dos vasos sanguíneos, existe um risco aí de hemorragia no momento da cirurgia. Mas a gente tem uma forma de fazer esse diagnóstico através da pressão. Lembra a colocação de uma plaquinha de vidro sobre a lesão que está mais avermelhada ou arroxeada ou azulada, a gente coloca. Havendo uma isquemia da região, ela ficando mais esbranquiçada, a gente sabe que muito provavelmente é um hemangioma e a gente faz o acompanhamento.
tratado por especialistas. Tem alguns casos quando o hemangioma provoca um certo problema estético para o paciente, uma queixa, o paciente tem essa queixa, pode-se fazer algumas injeções de etamolim, que é a base de corticoide, para diminuir o calibre desses vasos, essa proliferação do endotélio dos vasos e mascarar, na verdade, ela diminui essa lesão, né, diminui aquele sangue que está circulando naquela região, então melhora muito o aspecto da lesão. Mas isso depende do paciente e a gente não pode prometer, muitas vezes ele tem um bom resultado, mas isso não é sempre que acontece e não vai ser a remoção, não é a injeção de etamolim que vai provocar a remoção completa, na verdade, é o desaparecimento visual dessa lesão para o paciente. É importante a gente deixar isso bem claro. E eu quis colocar para vocês, não são neoplasias benignas, mas são situações de pigmentação que acontecem na clínica do dia a dia, que vocês não vão encontrar com facilidade em artigos ou nos livros, mas que aparecem no nosso paciente, na nossa criança, normalmente na faixa entre 5 e 6 anos de idade. Aquele paciente que a gente acompanha por muito tempo, desde os primeiros anos, e eis que de repente aparece um sinalzinho na boca, uma mancha, a chamada mácula melanótica oral ou pigmentação melânica. Normalmente, vocês devem ter visto na patologia, principalmente que acomete aqueles pacientes de origem da raça negra, ou pelo menos que tem bastante melanina, né, a presença de melanina na pele, mas eu tenho observado, principalmente na clínica diária, que pode aparecer em crianças, vocês não vão ver com facilidade fotografias em crianças, mas em crianças e muitas vezes com a pele não tão, com a quantidade de melanina, não da raça negra ou mesmo morenas, certo? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. É uma lesão pigmentada produzida pelo aumento local da deposição de melanina, possivelmente com um concomitante aumento do número de melanócitos. Então é aquele sinalzinho que de repente aparece e aí a gente observa clinicamente pela alteração de cor, aquela hipercrômica, né? A causa ainda não foi esclarecida e pode acontecer em qualquer idade. Acomete principalmente o lábio inferior, podendo ocorrer também na mucosa jugal, gengiva e palato. Via de regra, o tratamento é um acompanhamento clínico, mas quando existe a dúvida sobre o tipo de lesão que está acontecendo ali, principalmente porque antes não existia nada e há uma alteração de cor muito forte, muito evidente, a gente faz a remoção cirúrgica e análise histopatológica. Dos casos que eu atendi, a grande maioria se apresentou, não percebi em lábio, mas sim em gengiva, normalmente na gengiva marginal, como vocês estão vendo na foto ali do incisivo ou do canino. E aí a remoção cirúrgica vai depender também do consentimento do paciente. Nesse caso, porque via de regra sendo dessa coloração e aparecendo, muito provavelmente a pigmentação melânica, mas quando a gente tem a dúvida, a gente faz a remoção cirúrgica já e análise histopatológica, ou seja, a biópsia. Das neoplasias malignas que acometem as crianças, a gente vai falar sobre os sarcomas e a leucemia. Os sarcomas são de origem mesodérmica, surgem em qualquer tecido conjuntivo do organismo. Metástase com uma grande rapidez, né, pela corrente sanguínea e o prognóstico sombrio. Temos dois tipos de sarcoma que podem aparecer, o fibrosarcoma de tecido mole e o sarcoma osteogênico ou osteosarcoma em tecido duro. O aspecto clínico e radiográfico ele não é característico, a gente precisa de exames minuciosos para fazer esse diagnóstico. Normalmente os sarcomas, tanto o fibrosarcoma como o sarcoma osteogênico, podem acometer a cavidade bucal também. E aí a questão de maxila e mandíbula, aparecendo em qualquer idade, com a característica de um crescimento tecidual firme, indolor no início, não ulcerado, e mal delimitado. É aquela questão, tem uma lesão mal delimitada, eu já posso desconfiar de malignidade, recoberto pelo tecido normal. Essa fotografia do fibrosarcoma
Vocês viram no início da aula, quando a gente falou sobre biópsia incisional, foi feita a biópsia e o diagnóstico de fibrosarcoma. O tratamento é cirúrgico associado à radioterapia. E um outro tipo de sarcoma, que é o osteogênico, vocês estudaram em patologia, tenho certeza que lembram dele, por causa da questão do aspecto radiográfico, que é muito específico desse tipo de neoplasia maligna, que é o efeito raios de sol na radiografia. Então, ele engloba 30% dos tumores primários de tecido ósseo, ocorre normalmente na primeira e segunda década de vida, maxila e mandíbula, mais na mandíbula, né? Um crescimento rápido, não ulcerado, crescimento firme, pode deslocar os dentes e o paciente sentir dor nesses elementos que foram deslocados. Então, a destruição óssea, a massa radiotransparente irregular, sem limites definidos, aquele efeito raio de sol na radiografia. Tratamento realizado por uma equipe multidisciplinar de especialistas. E, finalmente, a leucemia, que é das neoplasias malignas a mais comum na infância. O que eu vou falar sobre leucemia aqui, principalmente na parte de tratamento, a gente pode aplicar também para os osteosarcomas e fibrosarcomas, os sarcomas, principalmente a questão das consequências de tratamento para esses pacientes com relação à cavidade bucal, as lesões de cavidade bucal. Bom, a leucemia é o sistema sanguíneo, né? As células dos leucócitos, leucocitárias, células jovens anormais substituem as células normais e acumulam-se na medula. Na verdade, é um defeito de maturação e proliferação dos leucócitos. Relacionado a fatores ambientais, etários, genéticos, sexuais e de hábitos. Mas se a gente for pensar numa criança que desenvolve uma leucemia com 4, 5 anos de idade, como é que a gente pode pensar em algum fator ambiental que tenha provocado isso, ou mesmo uma questão de hábitos? É muito difícil, porque é pouco tempo. Então, a gente acredita que a questão genética é o fator mais, vamos dizer, provável, mas de toda forma, leucemia e neoplasias malignas, muitas delas a gente não conhece a etiologia ou não pode fazer essa relação de causa e efeito. Na leucemia, o desenvolvimento é súbito e a criança apresenta normalmente a pele pálida, né? Não deixa de comer aquilo que comia antes, né? Não tem vontade de se alimentar, irritabilidade, febre, fraqueza, cansaço, principalmente na hora de brincar na rua, de correr, dores de cabeça, ingurgitação generalizada dos linfonodos, a questão das manchas na pele, petequias, equimoses cutâneas, na mucosa e a anemia. E o que ela apresenta de manifestações bucais, a leucemia? A hiperplasia gengival, crescimento anormal da gengiva, gengivite também, com sangramento, ulcerações da mucosa e na mucosa de uma maneira geral, da mucosa bucal, pode haver a destruição osteoalveolar, normalmente mais até pelo tratamento do que pela doença, erosões, petequias, infecções secundárias, normalmente a gente tem as infecções fúngicas, principalmente a candidíase, e a manifestação do herpes simples, como infecções ali oportunistas na questão do paciente com leucemia. Agora, quando a gente fala em tratamento, aquele paciente que está em tratamento da leucemia, ele pode apresentar ainda outros sintomas. Só para a gente lembrar que o diagnóstico é feito através do hemograma e o paciente deve ser encaminhado para o especialista. Tratamento químio, rádio e transplante de medula, e o prognóstico é sempre incerto. As consequências de um tratamento, uma criança que passa pelo tratamento tanto do transplante como da quimioterapia e radioterapia, ela também vai apresentar algumas alterações bucais. Mucosite, que também é aquela perda do epitélio superficial e logo depois o epitélio expondo o conjuntivo, formando ulcerações, a xerostomia, né, diminuição da produção de fluxo salivar, má formação dentofacial. Uma criança nessa idade, por exemplo, com 3 ou 4 anos, ela tem aí a odontogênese de vários dentes permanentes. E um tratamento de uma neoplasia maligna, ele pode provocar uma alteração, uma má formação desse elemento dental,
uma má formação do crescimento crânio-facial também, cárie de radiação, né, pelo tratamento de radiação, alterações das glândulas salivares, muitas vezes obstrução dessas glândulas salivares, baixa produção de saliva, alteração na constituição dessa saliva, hiperplasia hemorrágica, que são aquelas lesões de lábio em que formam aquelas crostas quando há um sangramento e uma coagulação desse sangue e formação de úlceras nesse lábio. Infecções fúngicas normalmente manifestam-se pela candidíase, as virais, um herpes recorrente e algumas infecções bacterianas. Então, tudo isso pode se apresentar como situações que nos vêm desses pacientes e a gente precisa identificar e tratar conjuntamente, é claro, com uma equipe multidisciplinar. Termino a aula com as crianças que venceram câncer para lembrar que é importante a nossa atenção para esse nosso paciente, mas também para toda a família. É importante a nossa boa relação com todos os profissionais da área da saúde. Ninguém trata ninguém sozinho, nós somos uma equipe multidisciplinar, todos trabalhamos em conjunto. Quanto maiores as informações que a gente colher do nosso paciente, mais tranquilo será o nosso diagnóstico e a gente tendo a certeza do diagnóstico, a gente vai poder tratar corretamente e melhorar o prognóstico desse paciente, independente do tipo de lesão, do tipo de alteração bucal, que ele chegue para a gente, que esse paciente venha para a gente. Eu vou deixar aqui para vocês as referências bibliográficas, para que vocês possam também pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. É importante a gente pensar no paciente como um todo. Hoje a gente não falou praticamente de dente, a gente falou de todos os outros aspectos envolvendo a cavidade bucal do bebê, da criança e do adolescente. São algumas lesões que eu trouxe para vocês, algumas alterações, não todas que podem surgir, mas em termos de tempo e de estudo que a gente precisa avançar, o mais importante está aqui, vocês estudando isso, sabendo isso, vocês vão poder fazer um bom diagnóstico com qualquer paciente infantil que chegar para vocês, principalmente depois com o nosso acompanhamento na clínica, né, no estágio curricular supervisionado da criança 2 e 3, que vocês vão ter um atendimento direto de pacientes, vocês vão ver muita coisa que vocês vão lembrar dessa aula depois. E eu queria deixar uma mensagem final, nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. Se você pode sonhar, você pode fazer. Que a gente tenha um tempinho para sonhar também, não ficar pensando nas coisas ruins. Vamos tentar imaginar algumas coisas boas, vamos imaginar uma melhora para o mundo e para essa situação que a gente está vivendo. E se a gente sonhar com isso, a gente vai poder fazer e a gente vai chegar naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente procura. Desejo a vocês uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar o mais breve possível. Um abraço.